Coluna Seus Direitos, é hora da gente saber os direitos que você tem, é informação, como eu sempre falo aqui, informação é poder, informação é a arma que você tem para se defender e para fazer valer os seus direitos, né? E por isso mesmo a gente tem essa coluna toda terça-feira e hoje estou tendo o prazer de mais uma vez receber a doutora Kathleen. Seja muito bem-vinda, Kathleen. Muito obrigada novamente. Hoje a gente vai falar sobre contrato de locação. Isso é um assunto bem complicado, que aquela tal história do combinado não sai caro, né? Exatamente, ou que todo mundo acha que o modelinho pronto ali da internet tá ótimo, não, mas acaba não é visualizando todos os perigos, Só né? para oficializar, não é por aí, né? Não é por aí. Tem que ler tudo, ler as letrinhas miúdas, tudo, porque amanhã depois o seu locatário ou o locador vai reivindicar uma coisa que, se não tiver muito bem especificado no contrato, vai acabar parando na justiça e daqui a pouco vai ter um ganho de causa. Porque... Exatamente, por alguma coisa que não ficou bem estipulada e bem elaborada, né? Então, apesar de ter ali no Google, por exemplo, vários e vários ali modelos são modelos bons, mas o ideal é procurar um profissional que te ajude nessa elaboração e que faça principalmente você entender o que as cláusulas ali estão dizendo, o que você está assinando, né? Seja você o locador, o dono do imóvel, o locatário, enfim, mas para ter uma segurança melhor naquilo que você está firmando, né, com alguém. Com certeza. Vamos começar então falando quem são as partes de um contrato de locação, doutor? Essa pergunta é importante, porque às vezes a gente acaba não sabendo, fala locador, locatário, mas quem que é quem, né? Então, o locador é aquele que é o dono do imóvel, o proprietário, é ele que vai dispor ali a casa dele, o apartamento dele para alugar para alguém. E o locatário é o inquilino, que a gente fala, o meu inquilino, ele é o locatário. Então, ele vai ser aquela pessoa que vai ali alugar aquela casa e, consequentemente, vai pagar pelo aluguel e alguns encargos ali estipulados. Essas são as partes, então, Isso. né? Não tem terceira parte. Não tem. Né? É locador, ele pode ter mais de um locador, pode ter mais de um locatário. Mas porque, por exemplo, se eu resolvo dividir o aluguel com um amigo, pode ser os dois, né? Pode ser, não tem problema nenhum, pode ser quantos quiser. Sim. E existe um prazo certo para contrato de locação ou as partes podem estipular? Porque eu, por exemplo, já aluguei apartamento e eu lembro que a locatária falou, vamos fazer contrato de 1 ano, mas tem que ser de 1 ano? Não existe isso. Então, antes da gente falar do prazo ali, só vou fazer um adendo aqui, tem a lei, existe uma lei específica, que é a lei do inquilinato, né? Lei 8.245 lá de 91. Essa lei que trata, então, de todas as locações, sejam residenciais, que é que a gente está falando aqui, então, de moradia, locação de temporada, seja às vezes lá porque eu vou para uma praia, por exemplo, ou por temporada por algum período de, sei lá, um estudo que você vai fazer fora, algo nesse sentido, e não residencial, que são as comerciais, uma sala comercial, enfim. Então, para cada um desses tipos, existe uma regra. Mas agora, falando da residencial, então, não existe prazo, tá? A lei, ela até começa ali falando que para contratos de prazo igual ou superior a 30 meses, que é 2 anos e meio. Então, acabando esse prazo, nenhuma das partes, elas têm aquela obrigatoriedade de notificar que elas não vão mais continuar com a locação. Elas podem simplesmente, então, resolver aquele contrato, extinguir aquele contrato porque deu o tempo dela. Mas, por outro lado, a lei também fala que as partes podem livremente estipular o prazo. Então, elas podem estipular ali um contrato de 12 meses, de 6 meses, de 4 meses. As partes podem colocar tudo isso dentro ali do contrato, estipular uma multa ali por resolução antecipada desse contrato, algo nesse sentido. Mas não existe, tem que ser nesse período. Sim, mas se eu, como locatário, imponho, eu posso impor, por exemplo, dizer, eu não alugo por menos de 1 ano. Você pode, porque como... Não tá ilegal. Não tá ilegal, tá dentro da lei e a lei protege isso. Porque como o contrato de locação, ele não é de adesão, as duas partes, elas podem convencionar aquilo. Então, eu já como locatário, ele vai me dar muito transtorno, me mudar novamente, eu achar outro imóvel, então pelo menos 1 ano. Se o contrato não for de pelo menos 12 meses, eu não quero. Pode. Aí vai da outra parte aceitar ou não e colocar isso em cláusula ali no tempo, né, do contrato. Não sei se está aqui nas nossas próximas perguntas, mas uma pergunta muito importante também é que eu já vi pessoas falando assim, alugo apartamento, alugo casa, mas para casais sem filhos ou sem pets. Sim. Isso pode também? Pode. Assim, a lei não determina nenhum rol dizendo o que pode e o que não pode, mas é as partes que vão estipular. Então, assim, você como proprietário, como dono do imóvel, né, ali o locador, você pode dizer, eu não quero com filho porque eu acho que filho estraga alguma coisa, ou porque filho faz muito barulho, eu moro perto e eu acho que vai me incomodar. De igual forma para pet, eu acho que o xixi
xixi, vai ter um mau cheiro, enfim, algo nesse sentido, não quero. Ok, como eu falei novamente, esse contrato é um acordo de vontades dos dois. Vai do locatário aceitar ou não. Não, eu tenho filho, eu tenho pet, então não quero. Aí não aceito. Deixa eu complicar mais a questão para você, Kathleen. Diga. Se recusar, por exemplo, a alugar a casa para um casal homossexual ou para um casal de evangélicos por puro preconceito. Não, aí já é preconceito. Aí já não pode, né? Não, daí a gente vai para outra esfera do preconceito mesmo, né? Preconceito seja racial, seja de religião, ou seja por eles serem homoafetivos, enfim, aí já é preconceito, é outra história. Aí já é um crime. Aí já é isso. Aí você já pode, inclusive, responsabilizar essa Entrar pessoa. Com uma ação, né? Indenização, qualquer tipo de constrangimento. Tem um caso muito famoso de um confeiteiro ou uma confeiteira que se recusou a fazer um bolo de casamento para um casal homoafetivo, né? Sim. E isso deu maior rebu na época. Eles processaram e a pessoa teve que... Porque não tem nada a ver com o imóvel, né? Por exemplo, o pet, a pessoa tem lá os motivos dela por achar que o pet vai se destruir por causa do mau cheiro, o filho por causa do barulho, enfim. Mas principalmente em apartamentos, né? Às vezes criança acaba, né? Enfim. Ela faz barulho, não adianta. Faz barulho, às vezes, né? Tem ali alguma política própria do condomínio e isso vai em contra, e então eles acabam estipulando esse tipo de coisa. Mas aí, essas outras questões já é tudo preconceito. Já é tudo preconceito, né? Preconceito. Doutora, se eu aluguei um imóvel, posso alugá-lo para outra pessoa, por exemplo, sublocá-lo? Sem o consentimento da pessoa? Sem o consentimento, não, né? não. A sublocação, ela é possível com o consentimento. Então, lá, por exemplo, vamos focar para o nosso exemplo residencial aqui. Eu, né, locatária, aluguei uma casa com vários quartos e vários banheiros. E consegui ali fazer minha estrutura numa casinha, numa salinha, numa cozinha, enfim, fiquei ali do ladinho, mas tá sobrando muitos quartos, eu posso fazer isso, sei lá, uma pensão até para estudantes, enfim. Então, se no meu contrato original de locação com o locador existia essa permissão de sublocação, eu posso sim dividir esses quartos e sublocá-los para outras pessoas. Porque às vezes é uma casa muito grande, né? Isso, aí não vai fazer sentido para mim aquilo, aí eu como locatária poderei sim fazer essa sublocação. Mas tudo combinado com... Tudo dentro do contrato, o contrato tem que ter esse consentimento. Né? E quais são as responsabilidades do locador, né? Daquela pessoa que vai alugar o imóvel? Isso. Ela tem algumas responsabilidades básicas, né? Além de pagar o aluguel, óbvio. O locador não, o locador é o dono. Perdão, o locatário. Isso, né? O locador, então, uma das principais responsabilidades e deveres que ele tem é ali, então, entregar esse imóvel em bom estado de uso, né? Ter ali toda a parte da fiação elétrica, hidráulica funcionando, né? Segurança, seja na porta, enfim, com as chaves funcionando também, né? As travas das janelas, segurança, enfim... fazer com que aquele imóvel, de fato, possa ser utilizado para aquele fim. É residencial, então ele tá zeradinho, tá tudo certinho. Essa é uma das principais, né, obrigações e deveres dele, né? E também compete a ele o pagamento de, depois, porventura, algum vício, defeito que venha a aparecer, que já estava, né, antes dessa alocação e apareceu ali, então ele tem que fazer, né, esse pagamento dessa despesa e de qualquer despesa que a gente fala estrutural. Então, quando diz respeito à estrutura daquele imóvel, é o dono, é o locador que tem que pagar. Então, as telhas, por exemplo, já estavam assim um tanto quanto velhas, né? Enfim, já estava mais deteriorado ali. E começou um período de muitas chuvas, de muitos ventos, enfim, e aquele telhado ficou condenado, ou parte dele ficou condenado. E isso é o locador. O locador tem que ir lá fazer toda a troca daquelas telhas ou parte do telhado para manter aquele imóvel para o uso que ele se destinava. Tem uma goteira. Tem, o locador vai ter que dar... A descarga não funciona. Né? Tudo que for estrutural, a gente pensar em estrutural, fiação elétrica e hidráulica, é o dono que tem que fazer esse reparo. Né? Mesmo que seja uma coisa que eu provoquei? Por exemplo, daí é o locatário, não. Daí é o locatário que vai ficar responsável por isso. Então, alguma coisa que eu quebrei sem querer, eu quebrei a descarga, eu, enfim, fiz alguma coisa, aí é você que vai reparar. Uma coisa comum é, por exemplo, eu quero colocar, eu adoro quadros na parede. E aí isso implica em você fazer buraco na parede, furo, né? Isso, Aí já cai na pergunta ali, por exemplo, do locatário, né? Quais são os deveres do locatário? Então, o locatário, ele tem que utilizar aquele imóvel como se dele fosse. A gente
gente até brinca, né? Principalmente dentro da sala de aula, quando eu sou professora, que tem que se confundir, a figura do locatário tem que se confundir com a do proprietário. Não sei se ele é dono ou não de tão bem que ele cuida, ele tem que cuidar bem. E ele tem livre-arbítrio para fazer isso dentro, né? Exatamente. Então, eu quero furar, ok. Aí, quando você for sair e devolver esse imóvel, então você vai tapar, pintar bonitinho como tava. Agora, outra parte de mexer, por exemplo, na estrutura, na cor, aí é tudo com consentimento. A casa é toda pintada em branco, mas eu quero a sala em verde porque vai combinar com a minha decoração. Pergunta lá pro locador. Posso? Pode. Então, tá bom. Então, eu vou pintar. Desde que depois você mude, enfim. Então, isso tudo são questões que eles têm que conversar. São inconvenientes, né? Mas que tem que acontecer. Que às vezes, no momento da celebração do contrato, não aparecem. Mas depois vão surgindo essas questões. Mas nada que aditamento no contrato, enfim, né? Você vai colocando ali coisas que vá segurando as duas partes daí. Doutora, essa história da água e luz, tem uns que incluem água e luz, outros dizem sem água e luz. Existe um regramento para isso? Tudo acordo? Não existe, é tudo acordo. O locatário, então, ele é obrigado a pagar o aluguel. E todos os demais encargos vai ficar, então, de acordo com aquilo que eles combinaram, daquilo, né, que eles celebraram. Então, o IPTU pode, se tá ali que ele vai pagar, ele pode ser responsável pelo pagamento. Agora, não pode não estar no contrato e o locador vir a cobrar. Mesma coisa, água, luz, internet, condomínio, né? Às vezes, as pessoas acabam pensando, poxa vida, condomínio e IPTU tem mais relação com o imóvel do que com o locatário que tá usando. Ainda água, luz, tudo bem, é a pessoa que tá usando, mas essas coisas. Bom, tem que ver se foi estipulado no contrato. Foi estipulado? Ok. Não foi? Sim. Até porque pagar imposto sobre a propriedade, você não é o proprietário, né? Não é o proprietário. É mais fácil você construir uma coisa tua. Exatamente. Então, vai depender de você aceitar isso ou não. Mas não existe nada na lei que diga, locador, você não pode cobrar. Pode cobrar, mas vai estar em cláusula que o locatário vai ler, vai ter ciência e vai, então, aceitar. Doutora, se eu atrasar o pagamento do aluguel, quanto tempo o locador tem para o despejo? Para ação de despejo. Na verdade, um dia depois eles já podem ingressar com essa ação de despejo. Ela tem, claro, toda uma regra ali processual, né? Mas o ideal, que a gente sempre orienta, então, é primeiro assim, não pagou. Tem que ver se tem alguma garantia naquele contrato, né? Se tem um fiador, uma caução. Não tem garantia nenhuma. Era só o locador e locatário ali, enfim. Então, eu vou primeiro, o ideal é você notificar. Mas notificar esse teu locatário de forma que você consiga comprovar que você avisou que ele estava em atraso. Então, pode ser uma notificação que você expediu lá por correio, com aviso de recebimento, ou até mesmo WhatsApp. Os tribunais de justiça, eles já aceitam né? Esse tipo de notificação. Faz a ata notarial, né? Isso, daí se você, né, depois posteriormente, então você ali avisa, você diz, você tá em atraso, te dou ali um prazo amigável de mais 5 dias para você fazer o pagamento, então, desse aluguel, enfim, determinada conta e tal, senão, depois disso, tomarei as medidas necessárias. Aí você pode entrar com a ação de despejo. Se você não tem nenhuma daquelas garantias, não tem fiador, não tem caução, não tem nada, você já ingressa com essa ação de despejo com um pedido liminar. E em 15 dias, se o juiz deferir essa liminar, ele já manda a pessoa para fora. Então, ele já vai entrar com mandado ali de despejo, vai aos oficiais de justiça e a pessoa vai ter que sair da casa. Vai a própria oficial de justiça para tirá-la da casa. De forma amigável a primeira vez e diz, estamos convidando você para se retirar, você tem tuas coisas, às vezes eles até já arrumam um caminhão, um frete, algo nesse sentido para ir buscando, e aí se a pessoa se negar, aí vai a força, né, que eles dizem aí, às vezes eles utilizam até da polícia militar, ou daí nesses casos vai chaveiro junto para mudar ali, miolo de chave, enfim. A gente acabou falando de várias coisas do locatário, né? Não sei se tem mais alguma coisa importante pra gente dizer. Que é isso mesmo. O imóvel que está alugado, ele pode ser colocado à venda e daí como é que fica, né, a situação? Porque, por exemplo, eu estou morando de aluguel e o locatário colocou à venda aquele imóvel. Como é que eu fico nessa história? Pode. O locador pode colocar à venda. Então, você tá ali, tá morando, o locador pode. Mas ele tem que respeitar o direito de preferência que a gente fala. O que é esse direito de preferência? Ele tem que ir até você, locatário, e dizer, eu quero colocar esse imóvel à venda agora. Para mim não tá mais fazendo sentido eu manter uma locação, então eu quero vender ele.
Aí eu vou também notificar o locatário de uma forma que eu consiga comprovar que eu ofereci aquele imóvel para ele, com as condições, né, qual que era o valor, a forma de pagamento, se podia ter troca ou não, enfim. E esse locatário, ele tem 30 dias para responder essa notificação, dizer se ele se interessa ou não na venda daquele imóvel, né, na compra daquele imóvel. Ele não se interessando, então ele libera o locador para colocar lá a plaquinha de vende, e aí ele vai ter que também respeitar os horários das pessoas virem visitar aquele imóvel, quem tiver interesse, né, enfim. Então ele vai saber que em algum momento aquele imóvel vai ser vendido e, né, ele vai ter que sair daquela propriedade ali que ele estava alugando, né, mas tem que primeiro respeitar esse direito de preferência, aguardar esses 30 dias, ter a resposta do locatário, aí sim pode vender. A preferência é do locatário, né? É do locatário. A questão do contrato de locação, ele pode ser estipulado uma garantia, tipo, exigir que tenha um fiador? O ideal é que se tenha uma garantia, né? Então, a lei de locação ali, ela fala que pode ter um fiador como garantia, né? Uma caução. A caução, ela pode ser até de um imóvel, de um móvel, ou pode ser em dinheiro. E esse dinheiro, geralmente, eles estipulam 3 aluguéis. Então, eles te pedem 3 aluguéis antecipados e eles têm que depositar numa conta poupança. E todos aqueles rendimentos da conta poupança depois volta para você, locatário. Não vai ficar para imobiliária, por exemplo, se teve ali intermediação, ou para o dono. Não, volta para você. Aí tem o seguro fiança, que é uma modalidade bem pouco utilizada, né? Na prática quase não vi, mas seguradoras que têm, enfim, de carro, de casa, eles acabam estipulando esse seguro fiança. Então o locatário, né, quem está alugando, vai lá e paga mensalmente aquele seguro para caso então ele não consiga cumprir aquele contrato, né? Vem a inadimplir o contrato, a seguradora vai fazer o pagamento daquele mês de aluguel. Ou algum reparo que era encargo dele, por exemplo, só de manutenção do imóvel, ele não tem condições, a seguradora vai acabar cobrindo essa parte. Ou ainda, o próprio locatário, ele pode ceder para o locador uma quantia de uma cota que ele possa ter de algum fundo de investimento, seja imobiliário, seja bancário, tem um fundo de investimento, então uma parte da cota eu te dou como garantia. E se não for estipulado nenhuma dessas garantias, pode ainda ser cobrado, então, um mês antecipado do aluguel. Que é o mais comum, né? É o né? mais comum, que é o mais fácil. Pela questão do constrangimento do fiador, né? De ficar pedindo. Você já entra pagando enfim, isso, já entra assim. Uma das coisas que tem que se observar e que na prática acontece e é errado, inclusive torna o contrato de locação nulo, é se estipular mais de uma garantia. Isso não pode. É um abuso. É uma garantia. É uma garantia só. Então eu não posso querer uma caução e antecipar o aluguel. Ou ter um fiador e antecipar. É alguma delas. E esse fiador ele pode ser executado, ou seja, ele pode ir para uma lista de inadimplente, como o SPC, enfim, se ele não pagar o que o locatário deve. O que o locatário deve. Porque ele se compromete então a pagar aquela dívida caso o locatário não pague. É uma coisa bem delicada, né? Ruim, amizades foram rompidas, relações de família foram... Não é fácil, né? Não é legal você ser fiador. Caso o locatário queira rescindir antes do prazo o contrato de aluguel, existe alguma multa para pagar? Pode, existe. Isso também é um caso bem polêmico e bem delicado, que às vezes as pessoas acabam não conseguindo cumprir de forma correta ali dentro do contrato. Então assim, Ednei, tem ali 12 meses o contrato, né? Ok. O locador, ele não pode pedir esse imóvel, o dono. Algumas hipóteses ali previstas na lei, ele vai precisar para uso próprio, ele tem que comprovar, ou o companheiro, o cônjuge precisa, pai, mãe, enfim, ou por mútuo acordo, mas senão ele não pode pedir antes. E o locatário, ele pode sair antes. Deu 12 meses, no 8º mês ali, não quero mais essa locação, preciso ir para outro lugar, não gostei daqui, não gostei dos vizinhos, enfim. Aí vai ser estipulada, então, uma multa. Essa multa, ela já é estipulada ali no momento da celebração do contrato. Então, no momento ali que eles estavam celebrando... A rescisão antecipada, né? A resolução vai ter essa multa. Geralmente ela é de 3 aluguéis, essa multa também. Só que assim, por exemplo, então esse contrato 12 meses, ele saiu no 8º mês, 3 aluguéis. Então a multa é R$3.000? Não, a multa é proporcional. Muitas pessoas acabam cobrando essa exorbitância, mas a multa é proporcional. Só veja comigo, se fosse aqui esse caso que eu dei, dos 12 meses, ele saiu no 8º mês. 3 mil, então, seria a multa. Se fosse 1.000 o aluguel. Isso, se fosse 1.000 o aluguel. R$3.000, né? 3 aluguéis. Você vai pegar esses R$3.000, dividir por 12, que era o período total do contrato, e fazer vezes, multiplicar, então, aos meses que restavam ainda ele cumprir aquele contrato, os 4 meses, dá R$1.000.
R$1.000 só é a multa. Então, às vezes, eles vão lá e cobram, é 3 porque mil, 3 ele mil. não descumpriu 100% do contrato, ele descumpriu uma parte do contrato. Exatamente, então a multa é proporcional, a lei fala da multa proporcional. Muitas vezes na cláusula ele acaba falando só 3 aluguéis, ok, mas é os 3 aluguéis que eles vão ter que entrar nesse cálculo para daí ser cobrado certinho da pessoa. Entendi. Só vai ser cobrado 100% se ele assinar hoje, amanhã desistir. Isso, aí é outra... E se o locatário atrasa os aluguéis e não sai do imóvel, o que o locador pode fazer? É mais ou menos aquilo que nós já estávamos falando, né, da ação de despejo ali. Então ele pode ingressar com essa ação, notifica primeiro e depois ingressa com essa ação de despejo. Não tem outra ação que ele possa fazer, o locador, senão a ação de despejo, para tirar ele daquele imóvel, né, para ele não ficar ali não pagando aluguel, por exemplo, né. Muitos locatários te procuram para fazer isso? Bastante. Tem muita gente que não consegue cumprir o aluguel. Então uma das coisas que eu mais faço primeiramente, né, é a notificação do atraso, já para constituir, como a gente fala no meio jurídico, em mora, né, para dizer, você tá em atraso, né, se liga, que pode ser que a gente ingresse com uma ação de despejo. E aí depois, infelizmente, tem que ingressar com a ação. E ao locatário não tem outra recomendação, né? O melhor é realmente procurar um advogado, porque senão vai ter que ter aquele confronto direto e isso não é muito legal, né? Não. Então o ideal é, desde você fazer o contrato, elaborar um contrato, então às vezes você não tem uma imobiliária, mas procura alguém que é especialista nesse contrato, e também para fazer essa intermediação, o advogado pode fazer essa cobrança, o advogado pode, né, notificar, ir para a justiça. Enfim, tentar essa via extrajudicial que a gente fala, né, fora da justiça, tentar cobrar ali o aluguel, tudo certinho, se resolver amigavelmente, nem que seja para resolver o contrato, para extinguir o contrato, mas fazer o pagamento do que deve, do que ingressar com a ação. E até numa relação assim, o ideal é realmente que o advogado intervenha, porque daí o advogado é um técnico, né? Ele não vai ter aquele ressentimento, aqueles nervos à flor da pele, que de ambas as partes pode ter. Ele consegue ter neutro, tentar resolver dali. Porque o locatário já é capaz de partir para agressão verbal, e daí só desanda. E daí só piora, perde a razão às vezes, né? Só piora. Daqui a pouco vai ter uma ação contra ele por ameaça, alguma coisa do tipo. Por alguma outra coisa, e acabou perdendo a razão. É verdade. Olha, gente, tivemos uma aula sobre locação hoje aqui na coluna Seus Direitos, né? Que realmente, como a gente falou no início da entrevista, o combinado não sai caro, né? Tudo que você combine e coloque no papel, né? E assine, e assine, duas testemunhas, tudo, né? Sim. É o que importa. Precisa registrar em cartório? Não tem a necessidade de fazer ali, né, o reconhecimento da assinatura. Isso não é necessário. Mas se quiser fazer, é um a mais, é uma segurança a mais. Até porque se precisar fazer valer esse contrato, certamente daí a pessoa vai ter que, por exemplo, entrar com uma ação judicial, daí já vai ter que fazer para entrar com a ação judicial vai ter que ter esse contrato assinado com 2 testemunhas. As 2 testemunhas são imprescindíveis, mas o reconhecimento nem tanto, do contrato nem tanto, mas tem que estar ali assinadinho, né, por ambas as partes, as testemunhas, isso precisa estar redondinho. Doutora Kathleen, sempre um prazer recebê-la aqui com informações importantíssimas, valiosíssimas para a nossa coluna Seus Direitos. Muito obrigado e até a próxima. Eu que agradeço, obrigada. Seguimos.